Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar em 4 textos bíblicos que, à primeira vista, não têm muito a ver um com o outro. A ideia é encontrar um fio que conecta todos eles. O que será que eles podem ensinar juntos sobre como viver uma vida de fé? Pensa bem, a gente tem regras super detalhadas lá em Números, depois a emoção pura dos Salmos, aí vem as profecias cheias de urgência de Marcos e, para fechar, a sabedoria do dia a dia de Provérbios. Parece uma mistura, né? São mundos totalmente diferentes. Mas a grande pergunta é, será que tem alguma coisa que une tudo isso? É exatamente isso que a gente vai tentar descobrir. Então vamos lá, começando pela base de tudo. A nossa jornada começa em Números, onde as regras, aquelas regras bem concretas e os rituais, estabelecem a ordem, o alicerce da comunidade. Lá em Números, no capítulo 8, a gente encontra um verdadeiro manual de instruções para a ordem da comunidade. E tudo começa com a consagração de um grupo bem específico, os levitas. Eram eles os responsáveis pelo serviço do tabernáculo, sabe? Um papel assim central e super sagrado. E olha, não era uma tarefa qualquer, não. O texto descreve um ritual de purificação super específico. Tinha que aspergir água, raspar todo o corpo, lavar as roupas. Cada passinho era muito bem pensado, simbolizando uma preparação tanto por fora quanto por dentro para esse serviço sagrado. E a especificidade da coisa é impressionante. O serviço ativo dos levitas era, olha só, estritamente para quem tinha entre 25 e 50 anos. Esse detalhe, que parece tão prático, tão pé no chão, mostra como a estrutura da comunidade era toda definida por regras bem claras de quem podia participar e como. Avançando um pouquinho, lá no capítulo 9, a gente encontra outro pilar, a Páscoa. E o ponto-chave aqui, o que é mais legal, é a inclusão. O texto não só manda celebrar, mas ele também cria um plano B, digamos assim, para quem não podia participar na data certa. Isso garantia que todo mundo, mas todo mundo mesmo na comunidade, tivesse a chance de fazer parte do ritual. Então, beleza. A gente tem ordem, rituais, regras claras para todo mundo. Mas, será que a jornada espiritual é só isso? É só seguir um checklist de procedimentos? Essa pergunta é o que nos leva a sair da estrutura externa e mergulhar naquilo que acontece dentro, na condição do coração. E para explorar essa questão a fundo, a gente vai direto para o Salmo 50. Aqui, a perspectiva muda, assim, da água para o vinho. A gente sai das ações externas que vimos em Números e vai direto para o que realmente importa por dentro, sabe? A condição do coração. E essa citação aqui é de arrepiar. O salmista, falando como se fosse Deus, deixa muito claro: as ofertas materiais não são uma necessidade divina. Deus não precisa dos nossos sacrifícios. E essa ideia muda completamente o jogo da adoração. O foco, então, muda radicalmente. De um lado, a gente tem a oferta externa, o sacrifício que todo mundo vê. Mas do outro, o que o Salmo 50 realmente valoriza, a oferta interna. Aquela que vem da gratidão, da sinceridade de dentro. Então, o que agrada a Deus de verdade, segundo este salmo? Não é o ritual por si só, mas o que ele significa. É oferecer ações de graças, é cumprir as promessas feitas e, o que é fundamental, buscar a Deus quando o aperto vem. A verdadeira oferta é um coração que está voltado para ele. Ok, já vimos a ordem por fora e a sinceridade por dentro. Agora, a nossa jornada nos leva para uma dimensão totalmente nova com o Evangelho de Marcos: a vigilância. Uma atenção voltada para o futuro e a necessidade de perseverança. O tom em Marcos 13 é de pura urgência. A mensagem soa como um alarme, sabe? A primeira ordem é clara, direta, sem rodeios. Fiquem atentos. Tem algo muito importante prestes a acontecer. E a mensagem só fica mais intensa. Não é para ficar parado esperando. Vigiem é um comando ativo. É o chamado para estar preparado, consciente, pronto para um futuro que ninguém sabe como vai ser. A repetição dessa ideia cria um ritmo de alerta que não para. E Marcos nos dá uma lista de sinais para a gente ficar de olho. E não são sinais fáceis, limpinhos. São imagens de caos, de perturbação, guerras, desastres naturais, o surgimento de falsos profetas. São todos indicadores de tempos difíceis, que vão exigir muita perseverança. Mas aí vem o ponto central de toda a passagem. Mesmo com todos os sinais e alertas, o momento exato, ninguém sabe. A verdadeira prova, então, não é adivinhar o futuro, é manter a fé e a vigilância no meio da incerteza. Certo. Então,
Como é que a gente aplica esses temas tão grandes de ritual, sinceridade e vigilância no nosso dia a dia? É aí que entra o livro de Provérbios, que traz essa sabedoria toda para a nossa vida prática, para a vida como ela é. Provérbios 10 nos apresenta uma escolha bem clara. É quase um mapa da vida mesmo. De um lado, o caminho dos justos, que leva à segurança, à vida. Do outro, o caminho dos perversos, que leva à ruína. As consequências do nosso caráter são mostradas de um jeito muito prático, sem mistério. E aqui está o resultado positivo. O texto diz que o caminho do Senhor é uma fortaleza para a pessoa íntegra. Ou seja, uma vida de retidão não só agrada a Deus, como também oferece estabilidade, segurança, resiliência para a gente encarar as dificuldades da vida. Então, como é que tudo isso se conecta? Vamos amarrar as pontas. A jornada começa com a estrutura do ritual, lá em Números. Depois, ela avança para a sinceridade do coração, nos Salmos. Em seguida, nos desafia a vigilância para o que está por vir, em Marcos. E, por fim, aterrissa na sabedoria prática de Provérbios. Não são ideias separadas, sabe? São como estágios de uma vida de fé completa, integrada. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Depois de ver como esses 4 pilares se conectam, o desafio se torna pessoal. Como é que a gente consegue tecer esses fios todos, a estrutura, a intenção, a prontidão e a integridade na trama do nosso próprio dia a dia? A resposta talvez seja a própria jornada da fé.